Como saber a altura necessária para fazer uma viga numa construção? Meu nome é Alessandro, hoje eu vou te passar um exemplo bem simplificado aqui para você aprender a calcular a altura das vigas que você deve utilizar aí na sua construção. É importante ressaltar que isso daqui é um pré-dimensionamento. Então depois, no cálculo estrutural, você vai precisar verificar a armadura e verificar se a estrutura passa, ou seja, se os cálculos como um todo, se a estrutura como um todo, ela está de acordo, admitindo essa altura pré-dimensionada. Por que a gente precisa pré-dimensionar isso, pessoal? Porque tanto faz se você for fazer um cálculo manual ou um cálculo utilizando um software, você vai precisar adotar a altura da viga no início dos cálculos. Então você precisa fazer esse pré-dimensionamento. Aí no final, por exemplo, no software, ele vai fazer as verificações das armaduras, de acordo com cada carga que você tiver nas vigas, para verificar se aquela altura passa ou é necessário aumentar. A mesma coisa se você fizer o cálculo manual. No final, você vai fazer um teste para verificar se aquela altura passa ou é necessário aumentar. Mas, em ambos os casos, você precisa de um pré-dimensionamento. E em pequenas e médias obras, a grande maioria passa com esse pré-dimensionamento. Nesse vídeo também eu vou falar aqui rapidamente sobre a armadura, né? Porque também aqui em pequenas e médias obras, 90% das armaduras vão dar parecidas, né? Mais ou menos o que eu vou te passar aqui, tá? Então vamos lá. Pré-dimensionar a altura de uma viga. Aqui em vermelho a gente tem uma viga, tá? Eu fiz aqui para simbolizar. Em cinza aqui temos os pilares, então verifica que esse primeiro pilar ele está a 3 metros do segundo pilar. O segundo pilar, após 4 metros, vem aqui para o outro pilar, para o terceiro, e do terceiro para o quarto tem 3 metros, e temos aqui a ponta dessa viga em balanço com 2 metros, certo? Bem, e agora o que a gente vai fazer? Vamos utilizar essa pequena tabela aqui, ó. Essa tabela diz o que pra gente? Que vãos intermediários de viga, a altura vai ser o vão sobre 12. Em vãos de extremidade ou vigas biapoiadas, vai ser o vão sobre 10. E em trechos em balanços, o vão sobre 5. E a gente vai agora verificar em cada situação aqui o que se adequa a essa tabelinha. Veja bem. Vãos de extremidade ou vigas biapoiadas. Essa primeira parcela da viga aqui, ó, apesar dessa ser uma viga inteira aqui, a gente tem que calcular cada vão individualmente. Não tem como pegar o vão inteiro aqui, porque senão a viga ia dar muito grande, né? Então a gente considera a viga a cada eixo de pilar a pilar, certo? A primeira parte da nossa viga é esse vão aqui, ó, de 3 metros entre os pilares, certo? Então tem o vão livre de 3 metros. Se tiver aqui a dimensão do pilar, você pode adotar a dimensão até o eixo do pilar. Mas a diferença, você vai verificar que como a gente arredonda a altura da viga para cima em 5 centímetros, não vai dar muita diferença não esses pouquinhos centímetros dos pilares. Mas para um cálculo mais exato, você pode fazer isso também. Então vamos lá. 3 metros aqui, dividido por 12, vai ser a nossa altura dessa viga. Dividido por 10. Por quê por 10? Porque essa parte aqui da viga é a extremidade. Então, para cá não existe mais continuidade da viga. Então, essa parcela aqui, ó, eu vou até colocar em outra cor. Essa primeira parte aqui da nossa viga é considerada uma viga de extremidade, certo? E o cálculo, a altura, né? A altura dela, deixa eu só colocar aqui, ó. A altura, H, vai ser igual a 3 metros dividido por 10. Se você quiser, dá até para colocar em centímetros, 300. Porque colocando em centímetros, a gente vai ter a altura em centímetros, aí já facilita, tá? 300 dividido por 10 serão 30 centímetros. Então, essa nossa primeira viga aqui é necessário 30 centímetros nesse trecho aqui dessa viga, ok? Vamos agora para o segundo trecho. O segundo trecho, ele tem um vão livre de 4 metros de comprimento. O que acontece? Esse vão aqui, ele é um vão intermediário, porque para cá a gente tem a viga continuando e para cá também a viga continuando. Então, quando tem o teu trecho da viga e em ambos os lados a viga continua, você vai calcular esse trecho sendo H sobre 12. Então, vai ser 400 dividido por 12. Se você pegar a calculadora ali, ó, e fizer 400 dividido por 12, você vai chegar num resultado de 33,33 centímetros. O que acontece? Você tem que arredondar. Você não vai passar para o pessoal da obra fazer uma viga com 33 centímetros. Você vai arredondar para 35 centímetros daí. Ok? Fechou? Próximo vão,
ele também será um vão intermediário. Por quê? Tanto para cá quanto para cá, a viga continua. Então, esse vão aqui da viga é considerado um vão intermediário, também será dividido por 12. Só que, diferente ali do vão anterior, que era 4 metros, esse daqui são 3 metros, ou seja, 300 centímetros dividido por 12 vai dar um resultado de 25 centímetros para a altura da viga. Fechou? Prosseguindo, a gente tem aqui o vão mais complicado. Esse vão aqui é o vão em balanço. Por quê? Porque não tem nenhum pilar apoiando aqui na ponta. Quando é em balanço, a gente tem que pegar e dividir o vão por 5. Então, a nossa altura aqui, deixa eu copiar aqui, ó, será 200 centímetros dividido por 5. Se você pegar o 200 e dividir por 5, você vai ver que vai dar 40 centímetros, tá? Então, a nossa viga aqui na ponta vai ficar com 40 centímetros. Olha só que interessante, pelo fato dela ser aqui, ó, em balanço, ou seja, não ter nenhum apoio aqui, a altura dela é maior mesmo do que a altura da viga intermediária de 4 metros, né? E daí vem a seguinte questão. Ficaria inviável para você fazer uma viga da seguinte maneira. Imagina que aqui, ó, você vai ter que fazer uma viga com 30 centímetros, tá? Só vou colocar aqui, ó, só para você entender. Aqui, ó, seria 30 centímetros. Aí, para cá, você teria que fazer 35 centímetros. Para cá, você teria que fazer 25 centímetros. E para cá, você teria que fazer 40 centímetros, tá? Então, imagina o seguinte, olha só a trabalheira. Deixa eu só colocar pertinho aqui, ó. Só para você entender que trabalheira que seria você fazer uma viga dessa maneira aqui, né? Não faria muito sentido você fazer. Mesmo que tenha pilares aqui que iam facilitar a ancoragem das vigas, na prática seria difícil, o pessoal ia se atrapalhar com as caixarias, ainda mais se não tiver um engenheiro direto na obra, poderia dar muita bagunça. Então, o que dá para você adotar? O que o pessoal mais adota em pequenas e médias obras? A altura da maior aqui, ó. Então, passaria todas as vigas aqui para fazer com 40 centímetros de altura. E daí você talvez pense o seguinte, tá, mas isso daqui ia ser um dinheiro jogado fora, de aço, de concreto. Sim, apesar de não ser muito, como eu falei, em pequenas e médias obras, às vezes essa compatibilização economiza na mão de obra do que em material, acaba sendo que você pode, outra alternativa, né? Essa daqui é a alternativa que a maioria usa, mas outra alternativa é você igualar pela segunda maior, que seria aqui, ó, 35 centímetros. Então você iria igualar por aqui e ia fazer todas iguais a essa aqui. É claro que essa viga na ponta aqui, ó, ela ia precisar de uma armadura mais bem dimensionada. Aí você teria que calcular, porque essa armadura aqui ela seria mais reforçada, porque você iria estar trabalhando com uma altura menor de viga do que a recomendada, do que o pré-dimensionamento informou. Mas também é uma alternativa, só que teria que ter mais cuidado. Outra alternativa também, como eu havia mencionado no começo, é você trabalhar com alturas diferentes. Não tem problema nenhum. Você tem que ter um pouco mais de atenção na mão de obra, vai ser um pouquinho mais complicado, vai ter que cuidar nas ancoragens, mas também dá para solucionar. Resumindo, a maioria pega a maior altura da viga, quando tem a viga contínua, e passa para todas as outras em pequenas e médias obras, tá? Então, recapitulando aqui, ó, vãos intermediários, pega o vão, divide por 12. Vãos de extremidade ou vigas biapoiadas, vão dividir por 10. Balanço, vão dividir por 5. E daí muita gente pergunta o seguinte, tá aí a armadura, como é que fica? Pessoal, assim, ó, a armadura, você vai ter todo um cálculo para você fazer, seja na mão, seja no software. Mas em pequenas e médias obras, trabalhando com vãos pequenos aqui, sem contabilizar uma grande carga, sem contabilizar grandes vãos de laje, sem ter muita carga em cima da viga, sem pilar nascendo em viga, nada, mais de 80% dos casos vai dar 4 barras de 8 milímetros e estribos de 5 milímetros a cada 20 centímetros, tá? A maioria das vigas vai acontecer isso daqui. Então, se a gente olhar ela transversalmente, vai ficar 1, 2, 3, 4 barras de 8 milímetros e estribo aqui, ó, de 5 milímetros a cada 20 centímetros, certo? A maioria vai ser isso daqui. É para você copiar e colar no seu projeto? Óbvio que não. Você vai ter que calcular. Eu só estou te falando aqui que a maioria dos projetos de pequeno e médio porte com esses vãos e sem muita carga anormal, ou seja, aqui só vai ter a carga de uma laje, no máximo aí 3,5 metros, 4 metros de vão da laje e acima só tem alvenaria, a maioria das vigas vai dar isso daqui, tá?
tem as exceções, por isso que é necessário fazer o cálculo tudo certinho. Você, engenheiro, precisa fazer o cálculo, né? Mas para pré-dimensionar a altura das vigas, que é o intuito desse vídeo, está aqui o pré-dimensionamento nesse exemplo aqui rapidinho que eu te passei. E lembrando que eu vou fazer outro vídeo mais pra frente aí, daí sim, quem sabe eu posso ensinar aí como dimensionar a armadura da viga, tá legal? Então é isso, até mais.